É, pessoal, a Carla Zambelli fugiu. Eu não falei? No último vídeo, acho que foi no último ou no penúltimo vídeo que eu falei da Zambelli aqui no canal, eu falei assim, olha, se eu fosse a Zambelli eu dava no pé. Porque o Bolsonaro não pode fugir, que ele está sem passaporte. Agora ela, ninguém pediu o passaporte dela. Então se eu fosse ela eu dava no pé, porque ela já tinha duas condenações nas costas. Uma condenação era por causa do caso do hacker lá de Araraquara, que ela é acusada de ter invadido o sistema do CNJ. Ela fez um habeas corpus falso, né, para querer libertar um cara envolvido com crime organizado. Preste atenção, esse é o tipo de bolsonarista. E também queria emitir um mandado de prisão para Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. E o outro julgamento é quando ela perseguiu aquele jornalista da rua na véspera das eleições. Ela nem podia estar armada naquele dia, porque o TSE determinou a proibição de armas, né, um dia antes das eleições. E ela se perseguiu armada, aquele jornalista. Ainda tem um tiro durante a perseguição, podendo até ferir algum pedestre, alguém que estivesse passando na rua no momento. Então as duas condenações dela, pessoal, segundo o Metrópolis aqui, dá 10 anos. Mas eu acho que eles estão equivocados, tá? Porque somadas as duas penas, que eu me lembro, daria 15 anos de prisão. O que acontece? A Zambelli hoje anunciou que saiu do Brasil. Ela colocou aqui, ó, segundo o portal Metrópolis, vou ler para vocês, ó. Eu queria anunciar que estou fora do Brasil já faz alguns dias. Quer dizer que não é de hoje. Eu acho que ela viu o meu vídeo. A princípio buscando um tratamento médico. É um tratamento que eu já fazia aqui. Ela não especifica o lugar. Vou pedir afastamento do cargo. Que bom, é uma bolsonarista menos em Brasília, para encher o saco e atrapalhar o governo. Vou me basear na Europa. Eu tenho cidadania europeia. É por isso que chamam ela de espanhola, né, pessoal? Então estou muito tranquila em relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país. Não, imagina. Não, imagina. Alguém acha que ela vai voltar? Fugiu, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos e vai para a Europa. Olha, foi para a Europa. Vai pedir para se afastar do cargo. É como pedir demissão. Alguém acha que ela vai voltar para o Brasil? Não é desistir do país, muito pelo contrário, é resistir e voltar a ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs. É uma bananinha de saia, né, pessoal? Vou levar isso em todos os países da Europa. Vou denunciar em todas as cortes que a gente tiver na Europa. É o mesmo que o Bananinha, que é denunciar uma ditadura que não existe, né, pessoal? Se fosse uma ditadura mesmo, essa mulher já estava presa faz tempo, quiçá num paredão, né, se fosse uma ditadura. Mas enfim, pessoal, alguém acredita mesmo que ela vai voltar para o Brasil? Já desistiu, vai desistir do cargo, já foi para a Europa, ninguém nem sabia. Pum! Quer dizer que ela já faz alguns dias que ela já foi. Duas condenações nas costas. Nas duas ela vai levar pau, porque ela sabe que não tem defesa. Inclusive o julgamento dela ia ser mais rápido, porque foi em unanimidade. Ela só ia poder entrar com alguns recursos. O Metrópolis informa que o advogado dela vai continuar com esses recursos, mesmo com ela fora, vai perder todos e ela ia ser condenada a cumprir pena em regime fechado, prisão. O que ela fez? Pegou as coisinhas dela, foi para a Europa e agora vai se afastar do cargo. É, pessoal, se isso não é fuga, eu não sei o que é. Mas por um lado eu entendo ela, entendeu? Porque realmente, que nem eu falei naquele outro vídeo, se eu fosse ela eu fugiria também. Porque ela cometeu muitos crimes, tem muitas provas contra ela, e ainda foi abandonada pelo mito, né? Que o mito é traíra, né? Ele trai todo mundo. Essa semana ele demitiu o Vanguard, né? Porque ele falou que preferiu o Lula do que a Michelle. O Bananinha foi alguém do PL que vazou que o primo dele foi preso. Pode ter sido o próprio Bolsonaro, tá? Pra quem não sabe. E a Zambelli, o Bolsonaro disse que foi por causa dela que ele perdeu as eleições, então ele deu um chega pra lá nela. Sendo que ele vivia falando que as urnas eram fraudadas. Ué, é as urnas que são fraudadas ou é a Zambelli que fez ele perder voto? Só aí você vê que o discurso do mito é só mentira, né, pessoal? Só para enganar gado. Então, para mim, ela tá certa. Foge, é um bolsonarista menos aqui no Brasil. Que a Câmara já casse logo o mandato dela para a gente não ter que ficar bancando o salário dela fora do Brasil, que nem o Bananinha. E pronto, entendeu? Vida que segue. É melhor do que ela ficar aqui enchendo o saco, atrapalhando os projetos do governo e ainda ajudando esses bolsonaristas na conspiração de golpe. 1000 vezes melhor ela fora do que aqui. Pelo menos ela aprendeu do jeito mais difícil aquilo que eu sempre falo. Bolsonaro só é leal a ele e a família dele. O resto, Bolsonaro não carrega feridos. Ele quer que se dane. Tá, pessoal? E agora falta o mito, né? Será que o mito vai tentar fugir também? Eu já cantei essa pedra aqui no canal em vários vídeos. Eu falei que o Bolsonaro ou ele vai tentar fugir, porque ele sabe que o caso dele não vai ter jeito, né? Ele vai acabar sendo condenado e preso. Ou, quem sabe, se matar. Também levantei essa hipótese, tá? Só que o Bolsonaro está sem passaporte, né, pessoal? Para ele seria mais difícil. Ele ia ter que bolar uma fuga ou por uma fronteira do Brasil, ou um daqueles fazendeiros bolsonaristas pega um avião e tira ele do Brasil. Enfim, ele teria que bolar alguma fuga. Mas eu não descarto a hipótese não, pessoal. Até porque o julgamento dele já vai ser semana que vem. A parte em que ele vai ser ouvido, né, como réu. Então, mas eu vou fazer um vídeo à parte sobre isso, sobre o Bolsonaro. Então,
Logo, logo acho que Bolsonaro também vai estar batendo as asinhas para fora do Brasil. Vamos ver, pessoal. E a Zambelli é isso, né, pessoal? Era a maior bajuladora do mito, vivia bajulando Bolsonaro. Bolsonaro, uma vez numa entrevista que ele estava nervoso, ele tirou a máscara, né? Que a repórter perguntou por que ele estava de máscara. A Zambelli foi lá e tirou também. Uma vez ele deu um chega pra lá nela, né? Falou, fica quietinha, fica quietinha. E ela sempre foi essa baba-ovo dele. Agora, se eu fosse ela, se ela tiver um pingo de dignidade, já que ela está fora do país, se eu fosse ela, eu caguetava tudo do Bolsonaro. Só de raiva. Bolsonaro ficou culpando ela por ter perdido as eleições, Bolsonaro bloqueou ela no WhatsApp, Bolsonaro parou de seguir ela, só porque ele atribui a ela a derrota nas eleições. Tudo bem que a Carla Zambelli é uma idiota, né, pessoal? Mas se eu fosse ela, eu começava a caguetar as coisas do mito lá fora. Aí vai denunciar a ditadura. Do que maneira ditadura, Zambelli? Para de ser louco, você nunca vai voltar pro Brasil. Acabou. Agora que você está fora, você vai voltar, você vai ser preso. Você tem 2 condenações nas costas. Agora vai denunciar a ditadura para quê? Que ditadura? Se eu fosse ela, eu denunciava o mito que traiu ela. Porque, meu mal, ela era bajuladora do mito. Ajudou na campanha do mito. E o mito foi lá e mordeu ela que nem uma cobra. Agora, se eu fosse ela, se ela tivesse um mínimo de dignidade, eu começava a falar do mito lá fora. Olha, Bolsonaro queria um golpe sim, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo. E vai saber se ela não tem provas no celular dela, ou no PC dela. Se eu fosse ela, eu jogava, como diz a expressão, pessoal, merda no ventilador. Porque o Bolsonaro fez tudo isso com ela, e agora ela quer denunciar a ditadura. Fala sério, eu denunciaria o mito. O mito é isso, isso, isso. Ele é golpista, ele é canalha, ele é corrupto. Ele desviou dinheiro daqui, desviou dinheiro dali. E eu vou provar pra vocês. Cara, eu queria ver a cara do bobalhão aqui no Brasil, que ele não ia poder fazer nada com ela na Europa. Zambelli tá falando mal de mim, cara. E foda-se. Não é ele que trai todo mundo, que não carrega feridos? Enfim, vamos ver que bicho que vai dar. Mas se eu fosse a Zambelli, eu fazia isso. Tá? Só pra deixar claro. Se eu fosse ela, eu começava lá fora a caguetar pra imprensa as coisas do mito. Tá? Se é que ela tem dignidade nessa mulher, mas se ela tivesse um pouquinho de dignidade, ela devia fazer isso em vez de falar de ditadura, tá? Enfim, pelo menos é um bolsonarista a menos na Câmara dos Deputados, pessoal, tá? E só para avisar também, pessoal, que eu não falei naquele vídeo do Rubinho, o Rubinho Nunes foi cassado aqui em São Paulo, tá? Ele ainda está exercendo o mandato que ele pode recorrer. Mas quando ele for cassado na outra instância, o Adrilho Jorge sai também, tá? Aquele cara histérico que trabalhava na Jovem Pan. É a Suécia, querido, é a Suécia. Tá? Parece um esquisitinho, né? Não vou falar a palavra ofensiva, mas aquele cara esquisitinho e chato da Jovem Pan, que é vereador, ele só teve 25 mil votos aqui em São Paulo. Só 25 mil votos. Então quando o Rubinho Nunes for cassado, ele vai cair também, tá? Só boas notícias, menos bolsonaristas. E a Zambelli, quando a Câmara pedir a cassação dela, ou o TSE, ou quando a condenação dela avançar, ela vai levar também outros bolsonaristas, tá? Inclusive o Tiririca e o delegado Bilinski. Opa, vamos terminar o ano aí com menos bolsonaristas, pessoal. Olha só, Bilinski, Tiririca, Zambelli, Rubinho Nunes, Adrilho Jorge. Vamos terminar o ano bem, pessoal, com menos bolsonaristas na Câmara. Vamos ver. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like por gentileza. Se inscreve no canal, ativa o sininho ou considere entrar na lista de avisos que eu tenho, o WhatsApp, Telegram. Compartilhe nos grupos que você faz parte de política para as pessoas verem, tá? Comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.